não costumo mais recusar oportunidades como essa. Né, o pastor, ele já havia dito para mim há alguns dias que ele me chamaria na quinta-feira, fica preparado. Né, e graças a Deus que o Senhor, ele sempre tem, desde 2015, por aí, que eu tenho muita coisa anotada. Né, muitas mensagens e coisas que o Senhor compartilha comigo. E hoje eu vou compartilhar com os irmãos. Na semana passada, o pastor ele deu início à série de mensagens sobre o livro de Atos. A ideia dele, eu acredito, era até de me deixar livre hoje para dar outro tema, mas eu falei, não vamos atrapalhar o fio da meada, né? Vamos dar continuidade para o pessoal, porque esse modo dessas mensagens assim, eu acho mais fácil, até para o pessoal poder gravar, porque às vezes é aquela coisa, a gente vê uma quinta-feira é uma mensagem, na outra é outra, às vezes não fica, né? Mas séries de mensagens acabam ficando na nossa mente, a gente lá para frente vai acabar lembrando, ó, nessa série o pastor falou isso. Isso é muito bom, né? Eu não sou pregador, o meu negócio é ensinar, eu tenho esse dom do ensino, eu gosto, mas eu vou fazer isso aqui hoje, né? De um jeito mais didático, como sempre, mas acredito que os irmãos vão poder compreender tudo que será dito aqui em nome de Jesus. Para mim é um privilégio, novamente, estar aqui com vocês, tá bom? Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu sei que vai faltar vai dar muito branco aqui, muita coisa que eu ia falar, talvez eu não vá falar, né? Amém? Então, na semana passada, antes de nós entrarmos aqui no texto, o pastor, ele iniciou essa série de mensagens sobre o livro de Atos, né, que narra os atos dos apóstolos por meio do Espírito Santo. E, afinal de contas, não tinha como ser de outro jeito, porque a palavra de Deus ela vai dizer que toda profecia que esse livro contém, toda profecia que aqui está, não advém de interpretação pessoal, de vontade humana, mas homens da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram tudo que está aqui. Né? E graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, no verso 8. Eu vou pedir o Dan, fica bem atento com a Bíblia, para a gente botar o pessoal para ler junto. Amém? Os irmãos encontraram? Está aqui já, né, também, né? Ótimo. A palavra do Senhor diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler todo mundo junto, em nome de Jesus? 1, 2, 3. Mas recebereis. Amém, graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Jesus, é a tua palavra, meu Deus, palavra que é viva, é eficaz, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, porque tudo que nela, meu Deus, foi escrito, meu Deus, não foi feito por homens, por vontade humana, mas sim pela tua vontade, o teu Espírito Santo que operou na vida desses homens. E assim, Senhor Jesus, a tua palavra foi revelada a nós e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, nesse texto, Jesus ele ordena aos seus discípulos que aguardassem em Jerusalém, né, até que o cumprimento da promessa que ele já havia feito, né, de fato se realizasse. No livro de João, ali no capítulo 14, que é um texto bem conhecido por nós, no verso 16 e 17, ele diz: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Mas ele habita em vós e estará no meio de vós para sempre. E essa promessa foi feita então ali, e agora, de maneira eficaz e efetiva, o Espírito Santo vem sobre a vida daqueles homens.
foi dada a ordem para que eles esperassem, e assim eles seriam revestidos do poder necessário para anunciar a boa nova do Evangelho por todo o mundo. E esse é o mesmo Espírito por meio do qual Jesus ele deu instruções nos seus últimos dias. Esse livro de Atos, como o pastor também disse para nós, o livro de Atos ele começa ali, olha, excelentíssimo Teófilo. E ali é Lucas falando acerca do que ele havia escrito no seu livro, no seu outro livro de Lucas, dos acontecimentos finais, nos últimos dias de Jesus. Lucas vai até o capítulo 24, e aí eu falo, os últimos capítulos de Lucas eu gosto muito, e no finalzinho ali, principalmente da passagem dos dois homens ali no caminho de Emaús, que é uma passagem maravilhosa. Jesus já havia morrido, ele ressuscitou, e aquela ainda estava ali no terceiro dia, ele encontrou aqueles homens ali no caminho de Emaús, que estavam tristes, perguntou sobre o que é que eles estavam conversando, e eles disseram, você não sabe o que aconteceu, só você em Israel não está sabendo o que aconteceu. Jesus, aquele homem que era poderoso em obras e em palavras, ele foi morto, ele foi crucificado, e hoje já é o terceiro dia e nada. E a palavra vai dizer que o Senhor, ele impediu que aqueles homens o reconhecessem. Mas ali, caminhando um pouco, e Jesus foi falando para eles acerca das Escrituras e falou inclusive, olha, mas a lei e os profetas já não diziam acerca dessas coisas que haviam de acontecer? Que o Filho do Homem seria morto e no terceiro dia ele ressuscitaria. E ali ele foi conversando, até chegou no momento, já estava ficando um pouco tarde, e Jesus ia seguir o seu caminho, mas o que aqueles dois homens fizeram? Fica, Senhor. Já se faz tarde. Tem uma canção muito linda, inclusive, que nós cantamos sobre esse trecho. Não, fica conosco, porque já se faz tarde. E a palavra vai dizer que Jesus, então, ficou com aqueles homens, como sempre, refeição, partiu o pão. E a palavra vai dizer que no momento que ele partiu o pão, os olhos daqueles homens foram abertos. Então, eles reconheceram o Mestre. Viram que aquele era o Jesus que havia morrido e que ressuscitaria no terceiro dia. E ali eles ficaram ao mesmo tempo apavorados, ao mesmo tempo maravilhados. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele desapareceu da vista deles. E assim eles disseram, olha, o nosso coração não queimava enquanto ele falava. E assim o coração deles ficou alegre, e eles foram até os outros apóstolos, os outros discípulos que estavam reunidos, e falaram, realmente, o que aquelas mulheres contaram para a gente antes, que elas foram logo cedo, encontraram um homem, é verdade, Jesus está vivo. E a palavra vai dizer que nesse exato momento o próprio Jesus apareceu ali, apareceu para aqueles homens e se revelou a eles, dizendo, olha aqui a minha carne, olha aqui as minhas mãos, os meus pés. E novamente teve um momento de refeição com aqueles homens. E Lucas, então, ele no livro de Atos, ele faz menção dessas coisas. E a palavra vai dizer que Jesus ele ficou esse tempo de 40 dias ali com seus apóstolos, até o momento da ascensão ali em Betânia, que ele realmente, então, ele subiu, ascendeu aos céus, mas antes disso ele falou, olha, esperem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, até que vocês sejam do alto, revestidos de poder. E aí, os discípulos, como sempre, irmãos, eu não sei vocês, o pessoal tem raiva de Adão, de Eva, tem gente que brinca, mas eu também tenho um ranço dos discípulos, porque os camaradas, eles custaram a entender tudo que estava acontecendo. E ainda nesse momento eles disseram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles ainda estavam vendo aquele Jesus que viria para guiar os romanos, para acabar com o reinado de Roma, mas não era isso, Mas Jesus disse, espere um pouquinho, aguarde. Não compete a vocês saberem o tempo que o Pai reservou para isso, só espere. E então, esse mesmo Espírito, que Jesus, acerca do qual Jesus falou nos seus últimos dias, e nos primeiros dias do seu ministério, ali em Lucas 4, 18, 19, que é um texto também muito conhecido, Jesus já havia afirmado, falando de uma profecia de Isaías, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, pregar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, pregar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor, anunciar o ano aceitável do Senhor.
Olha para você, meu irmão, que privilégio. Esse mesmo Espírito que estava sobre o nosso Jesus, agora foi passado para aqueles homens, e através desse ministério, esse Espírito Santo chegaria até mim e até você. Essa missão chegaria até mim e até você. Isso é um privilégio. Homens e mulheres indignos de carregar tamanho poder foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Eu e você aqui, você que aceitou Jesus, você é cheio do Espírito Santo. Se você ainda não foi, hoje é dia de você ser cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus, a vontade do Senhor é que ninguém pereça, não é verdade? Que todos cheguem ao conhecimento de Cristo. E para isso é necessário que eu e você aceitemos a Jesus e assim sejamos batizados nas águas, batizados com o Espírito, para que nós possamos viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Passar aqui, tá? E esse Espírito poderoso, então, foi dado a nós. Pensa comigo, não é maravilhoso uma coisa dessa? Não é maravilhoso esse Espírito habitar dentro de mim, de você? O Espírito foi derramado sobre mim e sobre você, meu irmão. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar o nosso Deus por isso? Isso é maravilhoso. Pense só na sua vida inteira, em quem você era antes de encontrar Jesus e em quem você é agora. Isso é obra do Espírito Santo. Não há outro que possa operar todas as coisas. Somente o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que se arrepender poderá provar desse Espírito Santo. Porque a mensagem ali no início foi justamente essa: arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus, para que vocês possam receber o dom do Espírito Santo. Se você ainda não se arrependeu, ou talvez se você é aquele, a gente ainda fala muito disso, mas às vezes um cristão que está há muito tempo nesse meio, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ainda não recebeu o Espírito Santo dessa maneira. Jesus, Ele quer hoje te encontrar, o Espírito Santo hoje quer tomar a sua vida, dar novos rumos para a sua vida em nome de Jesus. E sabe, meus irmãos, o mais impressionante é que ao longo de 30 anos somente, depois que Jesus disse para aqueles homens, deu 30 anos a mensagem do Evangelho, já tinha chegado a tantas pessoas, muitos já testemunhavam desse Jesus, e hoje, mais de 2000 anos depois, quase 1/3 da população mundial já conhece essas boas novas. E nós, graças a Deus, somos felizes por isso, porque nós somos alcançados por essas boas novas. Apesar de que no início do século, tem um livro, vou recomendar para os irmãos lerem, é muito bom, eu sempre falo dele, mas ele é do Timothy Keller, que é Deus na Era Secular. É um livro maravilhoso, e ele vai falar desse movimento que surgiu aí em 2007, mais ou menos. Ele pega esse momento em que surgiu o chamado novo ateísmo, e esse novo ateísmo dizia que entre 30 e 50 anos o Evangelho ia desaparecer, ia acabar. Mas adivinha só? A mensagem de Cristo só ganhou mais terreno. A mensagem do Evangelho, ela se estendeu. E agora há novas previsões de que esse Evangelho ele ainda irá alcançar muitas pessoas. Só que, mesmo assim, ainda surge uma preocupação. Eu não gosto muito, irmãos, de ficar olhando estatística, não. Mas dessas coisas assim, até que eu olho. Tinha um ministro da Rainha Vitória, na Inglaterra, que ele dizia que havia 3 tipos de mentira. E a estatística era uma dessas mentiras. Mas eu acredito na estatística do crente em Jesus. Então, ainda surge uma preocupação. Hoje, existem algumas pesquisas recentes dizem que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. O Islã é a religião que mais cresce, por incrível que pareça, né? E nós temos visto, ultimamente, o que outros evangelhos têm causado no mundo. Nós temos visto a guerra em Israel, nós temos visto o que tem acontecido. Nós temos que... Tem uma palavra, daqui a pouco nós vamos ler. Dan, coloca para mim Gálatas 1:8, por gentileza. Só que tem uma coisa, meus irmãos, sobre o Evangelho de Cristo. Vocês já repararam, principalmente no livro de Atos,
Já percebeu que nos momentos em que a coisa ficava feia, era o momento que o evangelho mais crescia? Alguns vão dizer que o momento mais trágico do evangelho foi quando Constantino se converteu, porque a perseguição acabou. E aí ele criou um evangelho, como é que é? Um evangelho mais lero-lero, né? Um evangelho pagão, que era para agradar tanto aos cristãos quanto também aos que adoravam as suas imagens ali em Roma. E aí surgiu o catolicismo romano, aquela coisa toda, né? Então, mas só que o evangelho, ele sempre, desde que a igreja surgiu, ele sempre enfrentou resistências. Mas em meio às resistências ele sempre cresceu. Justamente por causa desse poder, o poder do Espírito Santo. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus decide agir, quando a palavra de Deus ela diz que algo vai se cumprir, meu irmão, não tem vez, vai se cumprir. Ainda que não aqui. Alguns homens morreram sem ver a promessa de Deus se concretizar. Né? Tem uma música que o pessoal cantava que era: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Depois que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente pensa nessas canções e não é assim que funciona. Porque a palavra de Deus lá em Hebreus, quando fala sobre os heróis da fé, vai falar que esses homens morreram sem ver a promessa se cumprir. Mas por quê? Eles entenderam que essa promessa não era uma promessa para aqui e para agora, mas essa promessa falava sobre uma pátria celestial. Falava sobre algo mais, sobre algo que é eterno, sobre algo que é imperecível, sobre coisas que a traça e a traça e a ferrugem não corroem. É sobre essas coisas. E apesar de o islamismo estar crescendo bastante, uma coisa que eu achei que é bem interessante, na América Latina ele tem enfrentado uma resistência assim enorme. O evangelho tem crescido na América Latina. América Latina é onde nós estamos, viu? Então o evangelho ele tem encontrado resistência na América Latina. Eu e você, pessoas que conhecem o evangelho verdadeiro, não vamos deixar isso acontecer. Enquanto nós estivermos vivos, as pessoas vão ouvir do evangelho verdadeiro. E mais do que ouvir, elas vão ver o evangelho verdadeiro. Porque muitas vezes, meu irmão, eu falo isso para os meninos na escola bíblica, não precisa nem você abrir a boca. Se você abrir a boca, você já está fazendo tanto pelo evangelho. Se você não abrir. Somente as suas ações e as suas atitudes, elas podem dizer muito sobre o reino de Deus. A palavra de Deus não vai dizer que o reino de Deus não consiste em ações, né, em palavras, nem em ações. Nós temos que, na verdade, a palavra diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em ações. Então, as ações dizem muito sobre nós, a maneira como nós tratamos o nosso próximo, como nós tratamos o nosso familiar, como nós tratamos a nossa família em primeiro lugar, e depois como nós tratamos a família da fé, diz muito sobre nós, testemunha muito sobre esse evangelho verdadeiro. Não adianta, meu irmão. Lá em Marcos, Jesus conversando com aqueles fariseus, ele não fala uma coisa: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E é isso, não adianta querer ganhar o mundo inteiro. E aí estamos falando tanto de ganhar pessoas quanto de bens materiais. Tem gente que está querendo riqueza. Mas Davi, olha para vocês verem, Davi ele vai falar de um dos seus salmos: eu me regozijo nos seus mandamentos, como quem se alegra com muitas riquezas. Não há riqueza maior, meu irmão, do que conhecer a Jesus, do que ter o Espírito Santo de Deus vivendo na sua vida, do que ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. Está aí, Dan? Gálatas 1:8. E para nós concluirmos, tá, meu irmão, essa pesquisa, além de falar isso, de que o islamismo ele tem sofrido com essa resistência na América Latina, a previsão é de que em 2030, cerca de 50% da população na América Latina seja evangélica. Amém? Aleluia, graças a Deus. Então vamos lá, Gálatas 1:8. 1, 2, 3. Amém. Essa também é uma palavra
conhecida de todos nós. Ainda que o apóstolo Paulo falando para o povo ali da Galácia, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, além desse que eu estou pregando para vocês, se um anjo descer do céu e colocar outro alicerce sobre esse que já está colocado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Não há outro. Diga para quem está do seu lado, não há outro evangelho. Não há outro evangelho. E você e eu sabemos muito disso, porque nós sabemos qual foi o evangelho que nos salvou. Qual foi o evangelho que nos tirou do charco de lodo e nos colocou sob a rocha. Nós sabemos qual foi esse evangelho. E esse evangelho que é verdade, ele não pode sair do meu e do seu coração. Esse evangelho que tem me ajudado, te ajudado a resistir e preservar a fé nesses anos. É o Espírito Santo de Deus que ajuda a mim e a você a preservarmos a fé. Porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Hoje nós estamos vendo aqui, na maioria nós temos aqui pessoas mais de 40. Temos poucos jovens. E é uma coisa que eu e você temos que parar para meditar. Você que está aqui, que tem mais de 40 anos, ou mais de 30, você sabe como foi difícil chegar. Você sabe que se não fosse o Senhor, né, o salmista fala isso no capítulo 24, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Se não fosse o Senhor na minha vida e na sua vida, os nossos inimigos, o inimigo da nossa alma, teria nos engolido vivos. E para que essa geração ela possa resistir a tudo que está para vir. Meu pai, ele sempre toca nessa tecla. Ele sempre fala sobre isso, somente com o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode me ajudar, te ajudar a caminhar, a resistir às tentações. E a palavra do Senhor é que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, ele receberá a coroa que está preparada para aqueles que amam ao Senhor. Lá em Tiago, a palavra do Senhor vai nos falar isso. E não adianta dar desculpa, meu irmão. Às vezes a gente quer achar desculpa para tudo, para os nossos pecados, para os nossos erros. Mas isso é uma coisa que eu aprendi com Davi. Davi era um camarada que, ele não botava culpa em ninguém. Apesar de tudo que ele fez, coisas terríveis. Mas ele não botava culpa em ninguém. Quando ele cometeu o pecado dele com Batseba, ele não culpou Batseba. Lá no Salmo 51, ele diz, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que o Senhor reprova. A tua sentença é justa, e tens razão em condenar-me. Não achava culpado pelos seus pecados. E eu e você, a gente tem que parar com isso, de achar culpado pelos nossos erros. Eu acredito que você, assim como eu, já caiu nessa sem querer, falar, eu fiz isso porque fulano fez. Mas não é assim que as coisas funcionam. E no grande dia do Senhor, isso não vai te ajudar em nada. Não vai ser atenuante para a sua sentença. Mas muita coisa que você fizer, baseado nisso, no que os outros estão fazendo ou não estão fazendo, nos erros que os outros estão cometendo, vai ser um agravante para você. Vai piorar a sua sentença. Porque cada um será julgado pelas próprias obras. Pelas próprias obras, não é pela obra do pai, não é pela obra da mãe, mas é pelas próprias obras. E às vezes, principalmente eu falo isso de mim, nós, juventude, nós muitas vezes queremos encontrar culpados para as enrascadas nas quais a gente entra. Deixa eu até beber água, né, irmão? Acabou que está secando. Nós queremos muitas vezes encontrar culpados. Mas não há culpados. O maior culpado sou eu. O maior criminoso sou eu. E quando eu e você aprendemos essa vida de confissão ao Senhor, que é o primeiro passo para que você ache redenção, para que você ache a remissão dos pecados e confessar pecados, quando eu e você aprendemos isso, a nossa vida vai se tornar outra. E nós vamos viver melhor, porque muitas vezes a gente tenta achar culpado e botar a culpa nos outros, a gente que sofre. Fulano está bem lá do outro lado. Aí você está aqui. Não é fulano, não sei o quê.
Meu irmão, o Salomão ele vai dizer isso. Sabe uma coisa? Talvez você conheça alguém que guarda muito rancor. Guarda trem assim lá de trás. Lá de trás. O Salomão ele vai falar isso. Que quem faz isso, na verdade, ele está agravando a própria situação. A outra pessoa não está nem se preocupando com isso. Ela está abrindo uma ferida assim, sozinha. Então é necessário que eu e você possamos compreender isso. O evangelho que me alcançou, que te alcançou, é um evangelho de verdade, é um evangelho de honestidade, é um evangelho de probidade, é um evangelho que não acha culpados, é um evangelho que não se rende às falácias do mundo. Aqui a igreja, ainda o pastor vai falar muito sobre isso, mas muitas das cartas paulinas vão ser para enfrentar heresias. O evangelho, o inimigo, o diabo, ele não pode acabar com a mensagem do evangelho. Mas ele viu que ele podia pervertê-la. Então a maior arma que Satanás tem é perverter o evangelho. Que eu e você temos visto muitas das vezes. Quantas abobrinhas estão falando por aí? E assim, se você pensar, a pessoa que pensa um pouquinho, ela vai falar, não, isso não é isso. Isso não está em lugar nenhum na Bíblia. Então, é necessário que eu e você conheçamos a verdade, conheçamos a palavra. Se você foi alcançado pelo Espírito de Deus, se você tem o Espírito de Deus, se você foi revestido do Espírito de Deus, você está apto para resistir ao diabo. E a palavra de Deus vai falar que quando nós resistimos ao diabo, o quê? Ele foge de nós. A palavra de Deus fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Beleza. Fugir da aparência do mal. Você está num lugar ali, você viu que não é para você, casca fora. Mas, ô irmão, diabo aparecer que para você vai correr? Não, a palavra está dizendo resistir. Sujeitai-vos a Deus. Aquele que está sujeito a Deus, meu irmão, ele resiste a tudo. Aquele que se sujeita ao Senhor, ele é capaz de vencer todas as coisas. E foi por meio desse sacrifício, foi por meio de tudo isso, de homens que se disporam a levar essa mensagem do Evangelho. Essa mensagem chegou até mim e até você. Na minha família, por causa de homens que decidiram entregar a sua vida a Jesus. Como meu avô, o presbítero Benite, que decidiram tomar essa decisão por Jesus e assim a família toda foi encontrada. Às vezes basta uma pessoa tomar uma decisão, às vezes basta você tomar uma decisão. E eu sou grato ao Senhor por isso, por poder conhecer essa salvação. Muito obrigado, vô, por ter aceitado o convite de Cristo. Nós temos que agradecer essas pessoas, as pessoas que revelaram essa palavra até nós, revelaram essa palavra a nós. Nós somos agraciados. Nós temos que... E é só o Espírito Santo de Deus, meu irmão, para nos ajudar. Não é verdade, irmão Geraldo? Se não fosse o Espírito Santo de Deus, perdeu o marido, a senhora ia estar aqui? Verdade, não ia. Irmão Álvaro, apesar que não é fácil, como as pessoas pensam que é, muitas das vezes, fulano, para de chorar. Não, não é assim, meus irmãos. Porque o choro, como é que o pessoal sempre fala, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas deixa eu te falar, meu irmão, não quer dizer que o choro vai durar. A noite de muitas pessoas vai durar muito tempo. Tem gente que a noite dele vai durar muito tempo. Mas se a alegria não vier aqui e agora, ele terá alegria na eternidade. A palavra de Deus diz que não haverá choro, não haverá lágrimas. Se o choro não parar aqui agora, vai parar um dia. É só o Espírito Santo de Deus que coloca essa certeza no meu e no seu coração. E a mensagem a ser anunciada é uma só. Daniel, coloca para mim, por favor, em Efésios 1. Vamos ler os versículos 13 e 14. Aleluia.
Amém. Então vamos lá, meus irmãos. 1, 2, 3. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é selo da promessa que está reservada para nós. E nós cremos nisso. Que o Espírito Santo de Deus tem nos ajudado. Tem ajudado as pessoas dessa igreja. Tem ajudado as pessoas como a irmã Lídia. Alguns dias eu até meditei nisso. Ela mandou, eu não sei, foi no dia que a irmã Geralda, o irmão Tim, né, faleceu. A primeira mensagem lá era da Lídia. E ela mandou sentimentos para a irmã Geralda. Eu falei, gente, só o Espírito de Deus pode fazer isso. Uma pessoa na situação que ela está, poder dar uma palavra dessa para outra pessoa. Não tem, irmãos, outra razão senão o Espírito de Deus. Só uma pessoa que anda com Jesus pode fazer isso. Acalentar e dar alívio a outras pessoas quando tem tá feio. Somente o Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus. E a mensagem a ser anunciada é uma só. Jesus veio ao mundo. Jesus morreu. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele agora está à direita de Deus. E finalmente, no tempo certo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia, você crê nisso? Aleluia, a mensagem é essa. E se alguém pregar alguma coisa diferente disso para você, pica o pé. Se alguém anunciar uma mensagem diferente dessa, chuta que é macumba. E você e eu, que estamos aqui, eu tenho certeza que você é convicto do evangelho que te salvou. Do evangelho que te levou a falar de Jesus para outras pessoas. Eu nunca me esqueço, a irmã Edna, quando ela conta do testemunho de como ela anunciou Jesus para a irmã dela. E é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer essas coisas. E é essa mensagem que vai salvar a minha vida e salvar a sua vida. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele fala, olha, Timóteo, persevera nessas coisas. Persevera nesses mandamentos. E aí, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. O evangelho é isso. É muito mais do que você simplesmente obter algo, obter salvação e guardar para si. Por isso que eu estou aqui hoje, meu irmão, porque das coisas que Deus tem me dado, eu poderia muito bem guardar. Mas ó, esses dias mesmo eu voltei no Instagram, criei um Instagram só para poder colocar as minhas meditações, as frases que às vezes quando eu estou lendo a Bíblia, o Senhor ele me dá essas conclusões e eu estou colocando isso lá. Então aquilo que o Senhor tem te dado, que o Espírito Santo de Deus te revela, não é para guardar, para você reter isso para si, mas é para você anunciar para outras pessoas, para que outros possam viver, em nome de Jesus. E assim, para nós concluirmos, já que você e eu sabemos qual é a mensagem que deve ser anunciada, sobre a promessa do Espírito Santo, a palavra de Deus diz, portanto, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Somos gratos a Deus porque eu e você tomamos essa iniciativa de nos arrependermos. E assim, através de nós, ainda há tempo, irmã. Ainda dá tempo.
que outras pessoas conheçam essa verdade e recebam o dom do Espírito Santo. Que seu filho, a sua filha, o seu marido conheçam essa verdade. Se você já tem filho e marido aqui, maravilha, que privilégio. Mas que o Senhor, Ele possa fazer com que essa promessa, ela nunca seja tirada do seu e do meu coração. Que nós possamos ser como aqueles que perseveram, com fé. Não sermos daqueles que recuam, daqueles que retrocedem, porque o Senhor, Ele não tem prazer nisso. Mas que nós possamos avançar rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós cremos nisso. Você crê nisso, eu tenho certeza. Às vezes pode estar difícil, às vezes tem gente realmente que assim, irmãos, tem gente que, principalmente gente que já esteve aqui e está lá fora, é muito difícil você falar de Jesus para essas pessoas. E às vezes, quando a gente insiste muito, acaba batendo naquilo que Jesus fala, né, de dar o que é sagrado aos cães e dar as pérolas aos porcos, infelizmente. E por essas pessoas, o que eu e você podemos fazer é somente orar. Orar para que elas possam voltar a Jesus, voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Mas então, se eu e você estamos aqui, enquanto nós estivermos vivos, que essa palavra ela nunca seja tirada de nós. Que assim como Davi nós possamos orar: Senhor, não apartes de mim o teu Espírito Santo. Dá-me um coração puro. Que essa seja a minha e a sua oração em nome de Jesus. Que essa mensagem, que é pregada desde a lei e os profetas, não vai nessa de que é só no Novo Testamento que tem graça não, tá, meus irmãos? Porque é mentira. Tanto pecado quanto graça é anunciado desde o momento em que o homem caiu. O Senhor ali no Éden já deu provisão de restauração e perdão para o homem e para a mulher. Fez ali uma roupinha para eles esconderem. E ali foi o primeiro cordeiro que foi morto. E ali já revelava o sacrifício que viria logo em seguida. Do último cordeiro que seria morto em favor de muitos. Então não caia nessa também, são heresias que têm sido pregadas e que muitos têm caído. Mas a graça do Senhor, o ano da graça do Senhor é anunciado desde o Gênesis até o Apocalipse. A mensagem do Evangelho ela é uma mensagem completa. Talvez você hoje esteja aqui, você fez uma escolha errada na vida. Caiu numa dessas aí. Não sei. Às vezes você está andando com quem não devia, juntou com quem não devia. Mas se você está aqui hoje, veja isso como uma chance de restauração. Uma chance que o Senhor está te dando de você se recompor. De você se recompor. De você novamente olhar para Jesus, para a mensagem que foi pregada para você e anunciar para essa pessoa. E anunciar para quem está do seu lado. Mas, se puder fugir da aparência do mal, como a gente disse, é coisa boa. E o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona a isso. Amém? Eu acredito que você entendeu a mensagem dessa noite. É isso que o Senhor compartilhou comigo. E que assim, como o apóstolo Paulo, né, eu vou dizer, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Né? E é isso que o Senhor tem me ensinado. E vai continuar me ensinando. Tem me ensinado muito através do meu casamento. No meu casamento eu tenho visto muito a palavra de Deus, o amor de Deus principalmente, o que é. E eu louvo ao Senhor por isso. Graças a Deus. Eu sempre falava isso para a Amanda, antes da gente se casar, eu falava: amor, graças a Deus que você é mais crente do que eu. Graças a Deus. E ela é mais crente do que eu falo isso. Porque, irmãos, tem uma coisa também. Se você não se juntar a outras pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, vai ser difícil ficar de pé. Não foi pelos meus méritos, não foi pela minha própria força ou pela minha própria vontade que eu resisti a muitas coisas, nós resistimos até o casamento.
Isso é só o Espírito Santo de Deus. Pessoas direcionadas pelo Espírito Santo que falam, ó, não faz isso. Ó, desse jeito que está aí não dá, não está bom. Graças a Deus. Pais, mães, avós que falam, não faz isso. Quantas pessoas, não é verdade? Quantos filhos talvez estariam aqui hoje se tivessem dado mais ouvido a essas orientações de pessoas direcionadas pelo Espírito? Mas que bom que eu e você ouvimos essa mensagem e obedecemos a isso. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glorifique ao Senhor, aplauda esse Deus. Agradeça a Ele por essa mensagem que te alcançou e que me alcançou em nome de Jesus. E eu gostaria que nós orássemos juntos agora em nome de Jesus. Como o pastor fez na semana passada, quem está do seu lado, faça um grupinho, nós vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fazia muito isso, olha, vamos. Eu estou orando por vocês, meus irmãos, para que vocês sejam fortalecidos. Vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. Peço ao Espírito Santo de Deus que tome a sua vida. Tome a vida desse irmão que está aí com você. Ah, Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Jesus, como é bom, Senhor Jesus, saber que como filhos de Deus nós somos direcionados pelo Espírito de Deus. E que a promessa do Senhor é que nós não seríamos abandonados até o fim de todas as coisas. Ah, Jesus, nós cremos na Tua palavra, nesse Evangelho verdadeiro, ó Deus, que nos alcançou, desse Evangelho verdadeiro que ganhou os nossos corações, que achou terreno propício nos nossos corações. Ah, Jesus, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, meu Deus, por esses irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, pessoas que se arrependeram, pessoas, Senhor Jesus, que decidiram andar contigo, ó Deus. E se há alguém nessa noite que ainda não tomou essa decisão, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito Santo, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo que há no Senhor. Ah, meu Deus, nós sabemos também que o Seu Espírito, ó Deus, Ele é selo, meu Deus, de eternidade, mas também é selo de juízo, ó Deus. Um juízo que irá se cumprir, uma sentença que será dada, obras que serão reveladas, obras que serão julgadas. Ah, meu Deus, e assim que nós possamos perseverar até a vinda do Senhor, que nós possamos amar a vinda do Senhor, nos alegrarmos em Ti, nos regozijarmos em Ti, na Tua presença. E assim, meu Deus, ver as nossas famílias, os nossos amigos, meu Deus, salvos. Ah, Jesus, essa é a nossa oração. Meu Deus, e ainda que isso não se concretize, que ao menos, meu Deus, nós não sejamos tidos, ó Deus, como omissos no dia do Senhor. Que as nossas mãos estejam limpas, como pessoas que anunciaram essa verdade. Ah, meu Deus, mas que não foram escutadas, que não foram ouvidas por essas pessoas. Não queremos ser omissos, ó Deus. Não queremos guardar essa mensagem. Mas queremos, meu Deus, apresentar a Ti as nossas obras. Apresentar, meu Deus, uma fé, ó Jesus, uma fé guardada. Oh, aleluias. E nós Te louvamos, ó Deus. Meu Deus, perdoa-nos, ó Jesus. Redime as nossas vidas, limpa-nos do pecado. Limpa-nos de todo pecado. Meu Deus, que a cada dia mais nós possamos ser purificados e moldados segundo a Tua vontade. Moldados, ó Deus, segundo, meu Deus, a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável, ó Jesus. Aleluias, nós cremos. Abre os olhos do Teu povo. Ah, Jesus, dá clareza, ó Deus, para que nós vejamos, ó Jesus, a guerra que está sendo travada ao nosso redor. Aleluia. E assim, meu Deus, o inimigo não irá vencer, mas ele será derrotado em nome de Jesus. Nós cremos, ó Jesus, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu Deus, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que dons sejam dados, dons do Teu Espírito, dons de cura, dons de milagre, dons de ensino, aleluia, dons de profecia, coisas, meu Deus, Jesus, presentes que edifiquem a Tua igreja, que façam com que a Tua igreja preserve a fé.
Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Somos gratos. Toma a vida dos jovens, daqueles, meu Deus, que estão andando, meu Deus, muitas vezes perdidos, mas que eles sejam encontrados e direcionados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor mais uma vez.